Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Já estou aqui nessa live maravilhosa e vamos falar hoje de um assunto que está bombando: ansiedade. Tem alguém ansioso aí? Alguém que estava aí muito ansioso por essa live? É agora, gente. Vamos começar falando desse assunto. E hoje eu tenho uma convidada sensacional, que olha, além de uma amiga grandiosa, é uma pessoa extraordinária, uma profissional incrível. E daqui a pouco ela vai estar chegando aqui para a gente começar a conversar disso. Oi, Aline, boa noite, bem-vinda! Nunca duvidei que você estaria aqui, hein? Oi, Carol, já vou te chamar para a gente poder começar essa live, mas a nossa convidada dessa noite, Carol Lírio, essa profissional incrível. Olha, gente, hoje é um dia consagrado para mim, viu? Porque eu me sinto assim muito feliz de receber essa amiga pessoal. Eu sou madrinha do casamento dela, gente. Vou contar sim para todos vocês. Então, para mim é uma alegria ter essa mulher incrível aqui junto comigo, participando dessa live. Carol, já te chamei. É só você entrar, amiga linda. Se não tiver aparecendo o convite para você de alguma forma, me avisa, tá? Eu já te chamei. Oi, Bianca, boa noite! Que bom ter você aqui, minha linda! Fica ligadinho que a nossa convidada já vai entrar aqui na live. Então, fiquem ligadinhas aí, que ela já vai chegar. Carol, me chama você para participar, tá bom? Sai da live, entra de novo e solicita para você participar comigo. Você quer que eu chame de novo, amiga? Eu acho melhor você chamar. Vou esperar um pouquinho você solicitar, tá bom? Solicita aí que vai dar certo, tá bom? Oi, mãezinha, minha mãe, gente, tá aqui assistindo, ó, atrás de mim, aqui, ó. Maravilhosa, assistindo essa live, né? E a gente vai conseguir conversar sobre esse assunto maravilhoso que é a ansiedade. E ela chegou! Ei, Eba! Que Tudo coisa! bem? Eu tô muito feliz, né, amiga? Você conhece como eu sou, Ah, assim, intensa quando se trata dos meus amigos favoritos, né? ai, amiga, eu que agradeço o convite, olha, pela paciência, porque a gente nunca conseguia encaixar a agenda, né? Tava uma loucura. Verdade, E verdade. eu tô Mas muito é feliz de isso. estar aqui. Eu fico muito feliz, amiga, da gente ter conseguido. Eu sei que cada uma de nós, né, tem as nossas atividades e quando a agenda não casa, como você falou, é sinal que a gente está ajudando essa humanidade, fazendo diferença Com na vida das certeza. pessoas e isso, né, é muito bom. E como foi o seu dia? Como que você está hoje? Eu estou bem, hoje eu estou bem. Tem dias que às vezes não vai tão bem assim, né? E a gente vai até falar sobre isso, mas hoje foi um bom dia, hoje eu acordei, tive atendimentos, tomei um pouquinho de sol, acabei agora de atender e já corri aqui para a live. Que E você? maravilha! O meu dia também foi muito produtivo. A gente vai falar sobre isso também aqui, mas foi muito legal porque eu tirei o feriado mesmo estando em casa, trabalhando home office, que é a minha rotina já diária, né? Para mim, a Uhum. quarentena não fez muita diferença. Então, mas mesmo assim, eu procuro tirar tempo para mim, Paula, né? Não Sim, Paula sim. profissional. Então, nesse feriado, eu tirei um tempo para mim. Então, hoje eu voltei à minha rotina. E aí, voltando à rotina, a gente já tem aí essa coisa maravilhosa acontecendo. Então, foi um dia muito produtivo, foi um dia agradabilíssimo. Eu também estou muito feliz. Ai, que bom. Com certeza a nossa live vai ser ótima também.
Sim, sim. Para você que está assistindo a gente, lembra de dar aqueles coraçõezinhos, levanta coração aí, gente, para que o Instagram entenda que tem coisa boa acontecendo aqui nessa live e convide outras pessoas para poder vir assistir a nossa live. Então, se você apertar os coraçõezinhos aí, você vai estar ajudando eu e a Carol a divulgar esse conteúdo maravilhoso para É outras isso aí. pessoas aí. Tá bom? Então, quem está chegando, obrigada pela participação. Lembra de dar aqueles coraçõezinhos no meio da nossa conversa. E se você quiser, aqui tem um aviãozinho, né, de papel. Já chama os amigos para participar também diretamente. Fala, olha, tá acontecendo uma coisa boa. Chama os amigos para participar e vamos começar, que a gente tem assunto pra caramba. E daqui a pouco o Vamos lá. Instagram já bate nós, né? Vamos que vamos. Verdade. Carol, eu queria começar, amiga. A gente bate muito papo, né, sobre essa questão da ansiedade. E eu tenho, né, trabalhado mulheres aí, especialmente mulheres, né, mas eu tenho percebido essa dor. Essa dor é constante e vira e mexe as pessoas estão aí falando sobre essa questão da ansiedade. Ai, me sinto ansioso, estou preocupada, é uma preocupação grandiosa. Uhum. Como que eu lido com essa ansiedade, né? E eu acho bacana a gente começar essa conversa, e eu queria te fazer já essa pergunta, sobre o conceito disso. Muitas vezes, né, isso fala tanto sobre a ansiedade por aí, as pessoas estão falando tanto sobre essa palavra, mas muitas pessoas não entendem do que se trata. Então, eu acho que é uma preocupação excessiva, eu acho que é o coração acelerado, eu acho que é aquela coisa de quando eu estou pensando numa coisa que ainda vai acontecer. O que realmente, né? Qual é o conceito que a gente tem de ansiedade? Como é que eu posso identificar se eu tenho sinais disso na minha vida, né? E eu já vou te dar a palavra, eu fui pesquisar, né, algumas coisas, ando pesquisando muito sobre esse assunto. Uhum. E tem algumas pesquisas que dizem que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Foi constatado pela Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa recente de 2018 agora. E o país, pela Organização Mundial de Saúde, um dos países mais ansiosos é o Brasil. Olha que interessante. Mais de 18 milhões de pessoas convivendo com esse transtorno de ansiedade. É muita gente, hein, Carol? É bastante mesmo. Então, olha, antes de eu até começar a responder as perguntas, né, que você está fazendo, eu acho que é bem importante eu iniciar dizendo que a psicologia ela é muito ampla, né? Então, tudo que eu disser aqui vai estar muito alinhado com enxergo esses fenômenos, com aquilo que eu estudo. Então, se de repente se tivesse um outro profissional aqui, ele daria uma outra visão também, tá? Então, a gente está propondo hoje, na verdade, uma discussão para a gente pensar, mas não é uma verdade absoluta, mas eu vou trazer um pouco também da minha visão como psicóloga, da minha prática, né? E de como que eu estou enxergando isso. Eu acho que para a gente fazer de um jeito didático, assim, para as pessoas entenderem, acho que a gente pode diferenciar a ansiedade que a gente sente de um transtorno de ansiedade, que a gente vai diferenciar qual é o lugar da ansiedade um tanto natural da vida, das situações que a gente, né, vive, que a gente é convocado, de uma situação que se trata de algo mais patológico, Paula. Porque eu acho que é importante Certo, a gente fazer um pouco assim dessa classificação, porque nem tudo que a gente sente é doença. Nem tudo que a certo. gente sente que a gente tende a classificar no senso comum, né, de emoções negativas, está nesse lugar de doença, de patologia, tá? Então, acho que a gente também está fazendo um recorte importante, que a gente está falando de uma ansiedade dentro da quarentena, né? A gente está falando de uma ansiedade dentro de um contexto de pandemia, tá? Então, esses dias eu até gravei uns stories também lá no meu Instagram, porque é muito comum as pessoas se descreverem dessa maneira nesse momento, de que elas estão Sim, ansiosas, que elas não conseguem dormir direito, que elas não estão mais produzindo da mesma maneira no trabalho.
E aí vem a questão, né? Como é que a gente não se sentiria dessa maneira diante desse contexto que nós estamos vivendo? É A um gente pouco não. desrespeitoso, né, com a gente mesmo, não entender essa classificação, né? Sim. Por exemplo, eu não sei, é como a gente, de repente, né, tá ali correndo de alguém que está correndo atrás da gente, por exemplo, um assaltante, e a gente esperar que a gente não sinta medo numa situação como essa, onde a gente está ali correndo e tem alguém, tem uma situação de perigo, de um alerta iminente, e a gente esperar não sentir nada. Eu dei um exemplo um pouco mais extremo, mas que ajuda a gente a entender também o porquê que a gente está se sentindo dessa maneira. Então, nesse contexto, ainda que isso traga alguns sintomas do tipo, não estou conseguindo dormir da mesma maneira, perdi um pouco do apetite, aí eu estou super preocupado porque eu não sei o dia de amanhã, quando é que isso vai acabar? É uma ansiedade que está num lugar assim esperado, né, diante do contexto. Agora, o que é o transtorno de ansiedade? Aí a gente está Carol, falando de algo. Oi, antes de você falar do transtorno, eu gostaria até de dar mais algumas perguntas. Você deu algumas claro, perguntas claro. muito legais. Quando isso vai acabar? Eu vou manter meu emprego? Tem muita gente perguntando sobre isso, né? Meu negócio vai falir? Muitos Sim. empreendedores, será que meu negócio vai aguentar durante essa pandemia, né? Será que ou eu vou falir com tudo isso? Será que a minha família vai sobreviver? Meus avós, meus pais, ou até mesmo Uhum. eu vou sobreviver a isso, né? Então, muitas pessoas estão fazendo essas perguntas, como você mesma está colocando. Eu estou ampliando um pouquinho, porque essa pode ser, às vezes é um empreendedor que está nos ouvindo, né? Às vezes é uma Sim. mulher preocupada com seu bebê recém-nascido. Então, como a Carol está dizendo, pessoal, são perguntas que a gente vai fazer. A gente está vivendo um momento atípico, né? Um momento que não foi esperado, não foi planejado, né? Não, é um momento realmente de riscos, né? Exatamente. E acho que essas são perguntas muito próprias desse momento e são perguntas que, na verdade, a gente não tem resposta, né? Então, o Exatamente. nosso sistema, ele está em alerta o tempo inteiro. A gente, uma coisa que eu acho que também tem provocado tanto dessa oscilação, né, de humor emocional, é o tanto que nós estamos sendo bombardeados com informações, notícias onde só se fala isso. Você abre rede social, é só isso, né? Você Jornal. fala com seu vizinho, é isso. Você vê TV, é isso, né? Não sei se você viu lá na Netflix, subiu o top lá, não sei, de um negócio, de um filme lá, Pandemia. Sim, Então, exatamente. assim, a gente não está conseguindo, não, o mundo está girando em torno disso. Eu acho que por um lado, ok, porque senão a gente estaria alienado, mas por outro lado, vem algumas perguntas que a gente ainda não tem resposta, né? É. Então isso vai causando o nosso solo não está seguro, vai causando uma incerteza que vai mobilizando muita angústia. Sim. E olha que interessante, Carol. Antes de eu falar, dar um exemplo aqui, eu quero mandar um beijo aqui para Fabi Carvalho. Oi, Fabi, que bom que você está aqui. Itamar, que bom que você chegou. E os meninos também participam à tona aqui. A Ivanilde, beijo, linda. Isa Fernandes, Psicologia para Estudar, que bom que você chegou. Verusca, que bom que você está aqui. Gente, lembra de dar aqueles corações para a gente chamar mais gente para poder ouvir o que a gente está falando. Quanto mais corações, mais pessoas vão ouvir essa mensagem aqui e vão poder ser ajudadas também. Bem, gente, é engraçado o que você está falando, Carol, porque aqui a minha mãe não conseguiu voltar para o estado dela por conta da Ah, pandemia. é? Então, ela já está comigo aí há alguns meses, desde que começou. Uhum. Ela vai conseguir ir embora agora. Mas ela já levantava de manhã, e eu moro num quintal compartilhado de casas, né? E ela já levantava de manhã assim, bom dia, e aí, como que tá o coronavírus? Né? Coisa de Sei, senhoras para senhoras. E sim. aí você falando, eu achei super pertinente colocar como que realmente o assunto do momento, tipo, não tem nenhum oi, como você tá, o que você comeu de café da manhã, não.
E aí, como que tá o coronavírus na sua casa, pelo seu olhar, pelo seu ponto de vista, né? Exatamente. E eu acho que isso vai. A gente foi obrigado a mudar a nossa vida bruscamente. A gente não tem repertório, a nossa geração, não, a gente não veio do pós-guerra, nós aqui, né? É, Os nossos verdade. pais. Então a gente não tem um repertório, a gente não sabe como lidar, é uma situação totalmente desconhecida, né? Então, assim, eu acho que esse tanto de busca de informação, a gente falar, a gente querer saber do outro, é um jeito da gente buscar uma maneira de como que a gente enfrenta isso agora. O que é que vem depois, né? E isso vai provocando, como eu falei, uma série de angústias. E até, Paula, assim, tem pessoas que, por exemplo, já estavam em acompanhamento, já faziam, por exemplo, terapia, já tinham talvez até um diagnóstico, e com essa questão da pandemia, esses sintomas se intensificaram, tá? Então, isso Sim. pode vir à tona também, né? De um fator externo provocar várias coisas que, na verdade, já estavam ali sendo cuidadas. E eu não sei, Carol, mas a gente ouve muito, né, quando a gente estuda o desenvolvimento humano e tal, e você de uma forma ainda mais profunda, além, né, do conhecimento que eu tenho a respeito da área. Mas é uma coisa assim, a gente ouve muito essa questão do excesso de futuro, que é justamente o que a gente está falando aqui, né? Essa alta reflexão que eu faço em relação ao meu futuro, as coisas que vão acontecer, que vão chegar, as minhas ações futuras. Isso vai causando realmente um desconforto, né, emocional, mental, e vai ampliando isso dentro de nós. Então, como você disse, a gente está vivendo um momento de incerteza, isso está para pessoas que já têm isso está se intensificando, e para quem nunca viveu essa experiência da incerteza, isso também está vindo à tona. E aí, Sim. como eu acho pertinente falar, você citou uma palavra assim extraordinária, o agora, né? Então, o que eu faço agora? Porque se eu saio um pouco desse futuro, que é a minha preocupação lá na frente, né? É uma preocupação justa, viável, como a gente está falando. Então, se você está fazendo essas perguntas, pessoal, é justo se fazer essas perguntas e ter essa incerteza nesse momento. Porém, para uma das coisas muito legais que a Carol está falando, que já serve aqui como uma dica, é a gente pensar agora no agora. Como que eu vou fazer agora a partir disso? É justo a gente falar dessa maneira, Carol? Trazer um pouquinho do nosso pensamento com as ações que eu posso ter agora, no presente? Eu acho que essa é uma percepção minha também, né? Que a gente está falando dessa coisa do excesso do futuro, né? Sempre se imaginando no dia de amanhã. Embora o futuro traga aí essa coisa do como será, de alguma forma todos nós já estávamos com o nosso futuro planejado, né? Sim, Um pouco de metas, planos, o que a gente está começando um ano ainda, a gente está no mês 4, acabando o mês 4, e talvez aí você, Paula, eu, o pessoal que está assistindo, já tinham várias metas, assim, já estava vislumbrando o que é que ia acontecer, o que é que a gente vai fazer esse ano. Então é um futuro onde a gente vai colocando uma inscrição do que é que vai acontecer, e isso dá uma certa ilusão de controle, que a gente está prevendo, que a gente vai dar um jeito, né? Só basta a gente correr atrás, a gente se esforçar muito, que aquilo vai acontecer, é um dado certo. Agora vem algo, né, que ele desconstrói toda essa ordem e a gente se pergunta, nossa, acho que esse controle a gente não tem mesmo, né? A gente de fato não sabe o que é que vai acontecer amanhã e vem essa situação do agora que você está colocando. Nesse momento, né, o que a gente tem é o dia de hoje. Como é que eu vou atravessar hoje, né? Porque essa lógica de saber o que é que vai acontecer amanhã, ela foi mais perturbada ainda. Então, o que a gente sim. tem, talvez nesse momento, diante de tudo, eu acho que eu gosto muito dessa ideia de acolher as nossas emoções, tá? Tá tudo bem a gente se sentir assim, angustiado, ansioso, não saber o que é que vai acontecer e com todas essas angústias que vêm, tá tudo bem, vamos acolher isso, porque não tem nada de errado em se sentir assim. E o que a gente vai tentar neste momento é investir toda a nossa energia psíquica, psicológica, emocional.
aquilo que a gente pode fazer no dia de hoje, porque é o que a gente tem. Sabe aquela coisa de ter que fatiar o bolo e ir um pedaço de cada vez? Eu acho que é um pouco Sim, disso. sim, ao passo a passo, né? Não adianta eu ficar pensando em eu pensar no bolo completo, né? Eu vou pensando no pedacinho por pedacinho, né? Inclusive, Carol, tem algumas meninas que entraram aqui. A Renata, oi Renata, ela disse assim que ela acha que é um momento de muita reflexão, que é um momento de mudança também. Uhum. Oi Adriana, Michele. A Michele também comentou aqui: minha ansiedade me faz comer muito, eu sinto muita fome, né? Então ela comentou aqui uma dor que ela tem também, e eu acredito que muita mulher passa por isso, né? Acaba descontando, tá em casa, comendo, né? Ali, mais ocioso. E é isso, meninas, que a gente está tentando trazer aqui para vocês, né? Eu até coloquei aqui como uma pergunta poderosa: o que é que eu vou fazer hoje? Né? O que que eu posso fazer hoje? Né? Sobre essa situação, sobre a minha rotina, sobre as coisas que eu tenho que fazer. Fatiar o seu bolo, né? Olha o bolo não na sua completude, por enquanto. Vamos olhar, não só agora, né, Carol? Acredito que isso é lição de vida mesmo, para nossa vida por completo. Eu não vou olhar aquilo tudo de uma vez, eu vou olhar fatia por fatia. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna e aí eu falei para ela, né? Ela falou assim: ai, Paula, eu tô indo a passinhos lentos, mas eu tô indo. E aí eu disse para essa aluna assim: que bom, que ótimo, porque Sim, nenhuma corrida começa no final. Todo corredor ele vai dar um primeiro passo, né? Toda pessoa que vai caminhar vai dar um primeiro passo. Então, que bom que você está dando um passinho de cada vez. Então, galera, essa é a primeira dica aí. Já coloca aí no seu caderno, já anota para colocar em prática. Quais são as fatias do seu dia a dia, desse bolo da sua vida aí que você está vivendo nessa quarentena? Fatia aí, um passinho por passinho, fatia por fatia desse bolo, né? O que que você pode fazer hoje, agora, em relação às suas perspectivas e às coisas que você está vivendo? e A ainda Adriana tá. colocou. Ai, desculpa, pode falar, ia te interromper. A última menina aqui, a Adriana, ela disse assim: eu aproveito para estudar, para exercitar a mente dela. Olha que Uhum. bacana. A dica aí de como você pode também estar ocupando a sua mentalidade com algumas coisas. Pode falar, lindona. Eu acho que isso é super importante. Tem gente que tá. A gente vai desenvolvendo estratégias para lidar com esse momento, né? Então, tem gente que está estudando, tem gente que voltou a cozinhar, que fazia muito tempo que não cozinhava, tem gente que voltou a ler. Ah, você? A minha mãe falou, Então, a minha mãe falou: Paula do céu, eu já não lembrava mais que você é uma boleira de mão cheia, uma cozinheira de mão cheia, hein, filha? Aí eu falei: mãe, não espalha isso não, por favor. Olha eu pois contando pro é. mundo aqui. Eu coloquei ontem, por exemplo, que eu gosto bastante, sempre gostei muito de maquiagem, né? E Sim. aí fazia muito tempo que eu, assim, mudei muito a maneira como eu, né, me maquiava e tal. E agora eu vi uma moda, assim, de usar umas cores, assim, nos olhos, assim, que eu tô achando muito bonito, né? Aí eu falei, olha, já que eu tô aqui, às vezes, né, eu tenho vontade de fazer uma coisa diferente, eu vou resgatar isso. E eu comprei um estojo de sombras, né, porque é um jeito que eu vou uma das maneiras que eu vou enfrentar esse momento, fazendo uma coisa que eu gosto, né? Mas eu acho que é válido também, para a gente não ficar nesse imperativo de ser produtivo todo dia, é válido passar um dia sem fazer nada, né? Quando você não tem ali energia, não tem disposição, e quando você não quer fazer nada também, acho que o fazer nada tem a ver com isso, né? De encarar que o tédio vai ter um espaço daquele dia que vai ser vazio e tá tudo bem com isso. A gente não tem que preencher tudo, né? Eu acho que isso também é cuidar da nossa saúde mental. É a gente entender que tem dias que vão ser assim, que a gente vai fazer coisas e vai estar disposto, e em outros momentos a gente não vai querer fazer nada, né? E tudo bem. É aquilo que eu falei no começo da live, né? Hoje
eu tenho uma produtora, né? E aí hoje de manhã ela me mandou uma mensagem: Paula, você sumiu. Desde sexta-feira que eu não ouço a tua voz, não converso com você, tá tudo bem aí, né? Aí eu disse, tá tudo bem, eu só fui curtir meu feriado, né? Sim. Então eu tô curtindo em casa, né? Fui me divertir, liguei para os meus amigos, fui fazer alguma coisa diferente da minha rotina. E é isso que a Carol tá falando, né? Tudo bem a gente também parar. E eu acredito também, Carol, que muita gente pegou o trabalho e levou a correria para dentro de casa, né? Eu só mudei o meu lugar, né? De correr e de estressar, talvez, né? E isso está atrapalhando, inclusive, muitos relacionamentos, a interação da família, tá gerando essa ansiedade, porque você só tirou a ansiedade lá que você tinha do trabalho, das coisas, dos compromissos, e trouxe para um outro ambiente, né? E tá juntando, além das suas emoções, as emoções de outras pessoas que estão naquele Sim. ambiente junto com você. Então, eu acho. Gente, é extrema. Vocês estão anotando isso? É extremamente válido o que a Carol tá falando, galera. Tudo bem também a gente parar, tirar essa ideia de que eu tenho todo o tempo que estar ocupando, né? Estar ocupado nem sempre é ser produtivo, né, Carol? Exato. Exato. Eu acho que assim, você falou que o home office já fazia parte da sua rotina. Tem gente que está aprendendo a trabalhar em casa agora. É verdade. Tem muitos trabalhos que não admitiam ainda essa cultura do home office, né? Então, imagine, você tá num contexto onde você está restrito, você não pode sair de casa, você tem que dar conta do seu trabalho, tá todo mundo junto, nem todo mundo mora sozinho, às vezes está dentro de um relacionamento, famílias que têm filhos. As tarefas domésticas de alguma forma aumentaram, porque ou você está mais em casa, você acaba usando mais a casa, consumindo mais as coisas, né? Ou então você tinha uma ajudante até, um ajudante para poder dar conta dessa parte, agora a pessoa não vem seu funcionário em casa, então tudo agora se potencializou, se intensificou. E isso vai gerando, né, um desgaste também emocional muito grande. Por isso que a gente está falando dessa régua que muitas vezes precisa de sofrer alterações, né, dessas medidas para que a gente não enlouqueça de fato, né, na quarentena. É importante a gente, quais eram os nossos ideais, né? De dar conta de tudo e tal, e ser boa dona de casa, entreter os filhos. Agora a gente está tendo que lidar com um cenário onde o que é possível fazer hoje? Teve uma pessoa que colocou que ela formulou rotina. A rotina pode realmente ajudar muito, né? Mas ela vai sofrer adaptações, por exemplo, em cada lar, em cada pessoa, cada casa é uma realidade, né? Sim. Mas tem gente que se pergunta, mas eu posso criar uma rotina dentro, mesmo assim, dentro de casa, né? Uma outra rotina, uma nova rotina, claro, né? Inclusive, existe, assim como existe a ansiedade do mal, né, Carol? Existe a ansiedade boa, que é a gente entender que esse sentimento ele é algo natural do corpo, uma resposta também a algo fisiológico da gente, né? Então a gente entende que tem aquela coisa da borboleta no estômago, que tem a ver com essa Uhum. ansiedade do bem. É a gente entender que a ansiedade também é um instinto de sobrevivência, também nos ajuda Sim, nesse aspecto, né? Assim a rotina, gente. Existe uma rotina que nos atrapalha, que é incômoda, que é uma rotina ruim, que é aquela zoninha de conforto que a gente vai criando dentro das nossas rotinas de relacionamento, de vida pessoal. E também aquela outra parte que é do bem, que é quando você percebe que tem uma coisa ali indo para um ritmo mais confortável e que não está te trazendo um desenvolvimento, e você fala, opa, vou dar uma mudada aqui, vou dar uma mudada aqui, vou trocar isso de lugar, e tá tudo bem.
A vida é essa evolução, essa constante mudança mesmo. A gente pode viver, né, modificando coisas que vão fazendo sentido pra gente. Inclusive, tá fazendo sentido para vocês o que eu e a Carol estamos falando aqui? Então, sobe corações aí pra gente, vai comentando aqui que a gente gosta muito da interação de vocês. Faz sentido, Carol, isso que a gente que eu coloquei aqui para você? Eu entendo o que faz, e eu acho que até já aproveitando o gancho, é importante a gente colocar então naquele comecinho que a gente falou, para as pessoas diferenciarem, então, quando que essa ansiedade ela começa a chamar a atenção para uma coisa um pouco mais séria, né? Eu Perfeito, acho Carol. que porque isso ajuda, nem todo mundo consegue diferenciar, porque pode ser difícil mesmo, né? Então, quando começa a se desenvolver, digamos, uma coisa mais séria de um adoecimento, né, a gente percebe como, quando a gente vê que está trazendo prejuízos muito significativos para a vida da pessoa. Então, ela não dorme há dias, ou ela tem uma hipersonolência, a sudorese, a pessoa sua, né, tá excessivamente preocupada, isso vai se arrastando por dias, então ela não consegue se alimentar direito. Ou então aqui, né, essa questão da voracidade aumenta, onde não é fome necessariamente. É alguma coisa que faz a gente enxergar a comida como um recurso para nos ajudar a lidar com essa emoção que a gente está sentindo. Então a gente come. Porque comer é super prazeroso, né? É uma coisa que dá satisfação a gente comer. Então, quando a gente está tenso ali, no estado de sofrimento, a gente vai tentar lançar mão de alguma coisa para que aquilo passe, para que aquele sentimento desprazeroso ele não fique ali. Pode ser que a comida entre nesse lugar, não necessariamente para todo mundo. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é isso. Quando começa a ser uma coisa mais adoecedora, é quando ela traz muito prejuízo para a vida da pessoa. Isso permanece até, por exemplo, vamos supor que a pandemia acabe, que a gente voltasse tudo ao normal, mas a pessoa continua se sentindo assim. Aí precisa, eu acho que entra já num lugar onde chama atenção e precisa de uma ajuda profissional. Legal, Carol. Tá vendo, gente? É muito prático, né? A gente olhar para essas questões sintomáticas, aí olhar para essas coisas com carinho, olhar mesmo para a gente com verdade, né? Perceber se mudou o seu ritmo de dormir, se de repente algumas coisas que não te preocupavam estão excessivamente te preocupando agora, né? Então, tudo isso que a Carol falou é muito importante da gente olhar de frente. Até aquilo que talvez não era excessivo antes, que tá talvez o trabalho, a comida, como ela citou, tá diferente agora. É bom olhar para isso de uma forma muito mais respeitosa, com carinho, e entendendo que tá tudo bem, dá pra gente cuidar, né, Carol? Mesmo que seja uma coisa pequenininha, é hora de olhar. Ai, mas assim, é uma coisa que tá tão... É só um sono, né? Eu perdi só 3 noites e tal. Vai olhar, né? Vai conversar com uma pessoa profissional que consiga te Sim. dizer se isso é preocupante ou não, né? Tá tudo bem olhar para essa dor, né? Para essa questão emocional. Agora, Carol, como é que a gente... Vamos partir para a solução, né? A gente já viu aí os sintomas, já demos até alguns spoilers de diquinhas e orientações, até algumas meninas aqui já deram algumas dicas de rotina. A Carol aqui, inclusive, é uma mãe solo, né? Ela cuida dos filhos por ela, e ela colocou assim: eu não consigo trabalhar com os meus filhos acordados. Eu só faço as minhas demandas enquanto eles não acordam. Então, eu faço tudo pela manhã, enquanto eles dormem à noite, ou então quando eles estão dormindo à noite. E ela disse que trabalhar nesses horários já tornou uma rotina, ela comentando aquela questão que a Uhum. gente falou da rotina. Então, a Adriana, né, que você tinha comentado, ela falou que ela lê, ela ocupa a mente dela, trabalha organizada também nessa questão da rotina, para poder dar conta de ficar bem, de estar se sentindo satisfeita e conseguir conciliar trabalho, casa, filhos, marido e tudo mais, né? Agora, Carol, que dicas, assim, orientações mais práticas, assim, para o dia a dia do pessoal
que eles podem anotar aí, colocar em prática para vencer, né? A gente espera que dia 10 de maio seja aí realmente o prazo limite, tá todo mundo torcendo para voltar uma rotina. Eu acredito que a gente, mesmo que receber essa notícia que acabou a quarentena, não vai ser uma coisa assim que todo mundo vai sair correndo para a rua, vai ter aquele respaldo, né? aos poucos a gente vai se libertar dessa sensação, né, de isolamento que vivemos, mas na prática agora, até enquanto estamos aí nesse momento, o que a gente vai fazer hoje, né? Como que a gente pode lidar efetivamente com essa sensação, com essa dor? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante colocar que não existe uma fórmula. Nem tudo que eu colocar aqui de algumas orientações para vocês vai servir para todo mundo. Porque, como eu coloquei, cada um tem a sua realidade. Mas pelo menos vai fazer a gente refletir e aí cada um vê se funciona para si, né? Eu acho que em primeiro lugar é a gente não tentar evitar de sentir todas essas emoções que a gente está sentindo, tá? Eu acho Legal. que ao invés da gente evitar sentir e ficar ali preocupada, eu não devia estar me sentindo assim, tô ansioso, isso é um problema. É falar, olha, ok, eu tô me sentindo assim, né? Eu sei que dentro desse contexto é uma resposta esperada, né? Eu me senti dessa maneira, mas eu vou cuidar disso, eu vou tentar cuidar disso, porque senão entra nesse lugar da emoção negativa, sabe? Que eu questiono muito isso. Tanto a emoção negativa quanto aquela positividade que chega a ser prejudicial também. Eu devia estar bem, eu devia estar feliz, eu devia ser grato. Estou ouvindo muito isso. Não, olha, mas Entendi. eu estou podendo estar em casa, eu tenho comida, eu devia ser grato. Gente, sim, a gratidão é importante, mas ela não te protege de se sentir vulnerável, né? Ela não te Fato. protege de se sentir frágil e a gente tem que abraçar isso, tá? Então, ao invés da gente reprimir, acho que reprimir pode trazer muito mais danos do que a gente acolher e entender tá tudo bem a gente se sentir assim, né? Eu Lembra acho da que Lembra da musiquinha do Menudo, gente? Não se reprima, não se reprima. é bem isso. É bem isso. Show, show, A maravilhosa. questão de talvez tentar, já que para alguns essa coisa do estar em casa, né, com os filhos, trabalhando, estruturar uma rotina pode ser que sim ajude. Você tentar praticar alguns hábitos que já eram seus antes, né? Por exemplo, tinha gente que fazia atividade física, ia para academia todo dia. Se tá dentro da sua possibilidade, de repente fazer um exercício ali pelo YouTube, ou ler o seu jornal toda manhã, ou colocar a sua música, né? Talvez isso tudo, colocar alguns horários que você já costumava, se for possível, isso pode ajudar a estruturar, né? Eu fico muito comovida com mães que estão com seus filhos, né? A gente sabe que nem todos os lares, os homens se responsabilizam como as mulheres, né? Nesses cuidados. Então, eu queria colocar aqui uma mensagem, assim, é que mães não precisam ficar entretendo os filhos a todo momento, tá? Porque as crianças também vão lidar com uma certa frustração, e por mais incômodo que seja, isso também é importante. Todo mundo está precisando lidar com essa frustração nesse momento das coisas estando totalmente diferentes de como estavam. Então tá tudo bem se os seus filhos de repente se estressarem, né? Eu entendo que às vezes a gente ali diante da criança, a gente já tem que lidar com a gente, ainda tem essa questão dos filhos, a gente vai querendo colocar num lugar onde fique todo mundo bem, que ninguém chore, que todo mundo se divirta. Mas se não acontecer assim, se tiver dias que não acontecer assim, não se coloque mais um peso, porque tudo isso já traz muita carga para se viver. Tá? Então, eu só queria fazer esse parênteses aí dentro dessa rotina. Então, a gente E olha, falou de. Carol, isso é muito legal que você está falando, porque
Eu recebo muitas mãezinhas, né? Paula, eu não. Você acredita que já teve mulheres, já não peguei uma, duas, não, já foram umas três mulheres, três, quatro mulheres que já chegaram. Paula, eu acho que eu não nasci para ser mãe. Ao ponto de achar que não De tinha um legado questionar a de sua ser mãe. maternidade. Questionar a maternidade, porque assim, ai, não dou dando conta de entreter essa criança. E tudo que eu faço ainda não faço o suficiente. Porque é isso que você está falando, é uma sensação de que ela não vai dar conta, né? Então, gente, acredito que isso tem muito a ver, Carol, com o que você falou na dica 1. Sinta, né? Não reprima o sentimento e também não reprima o que está acontecendo com o outro, né? É muito do outro, né? Respeita isso também. Carol, ó, eu coloquei aqui pro pessoal. Dica número 1, sinta a sua emoção. Não reprima a sua emoção. Sinta ela, respeita essa emoção, tá tudo bem. Dica número 2, e aí os detalhes, gente, para você que tá chegando, vai assistir a live de novo para poder saber todos os comentários que ela fez em relação a cada uma dessas dicas, tá? Dica número 2, estruture uma rotina diferente ou faça atividades que já eram costumeiras, né? Como a Carol disse, você fazia exercício, procura uma live de exercício ou um aplicativo, alguma coisa que te faça lembrar da rotina que você já tinha, né, no seu dia a dia. E número 3, mãezinhas, essas foram especialmente para vocês. Não precisa ficar entretendo os filhos o tempo todo, tá tudo bem eles também sentirem. A gente sente, imagina eles, né, que estão aí nesse processo. E o que mais, lindona? Temos mais alguma coisa bem bacana para dizer para o pessoal aí que eles podem colocar em prática? Eu acho que talvez a gente poderia pensar nessa questão do autocuidado. O que é autocuidado para cada Legal. uma que tá aqui ouvindo a gente, para você, para mim? Talvez o autocuidado não tenha a ver, tá, gente, com essa coisa de colocar o creme na cara, de cuidar da pele, não é isso. De repente, o autocuidado é um bom banho, é um minuto onde você vai ficar em silêncio sem ninguém, né? Onde você vai poder ficar com você mesma, com você mesmo, né? O autocuidado é um momento que de repente você tira para ver a sua série que você gosta. Eu acho que são algumas dessas estratégias que a gente vai precisar fazer por si mesmo também, porque o nosso cuidado também é nossa responsabilidade, né? E a gente, ainda mais para quem cuida, precisa desse cuidado. Então, essa Eu tenho questão uma do frase, autocuidado acho que é importante. eu tenho uma frase que eu gosto muito, uso muito aqui no meu Instagram, com as minhas alunas, e vou usar aqui novamente, pessoal. O simples transforma. Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes para cuidar da gente, né? E como a Carol colocou aqui, um banho, um silêncio, né? 10 minutinhos ali que você fica com você, só com você, né? Ou você se olhar no espelho, bater um papo com você na frente do espelho, uma coisa ali, só você com você, falar algumas coisas que às vezes, né? Não quero falar para ninguém, fala para você, né? Vai conversar. Coisas tão simples, tão, né? Fazer um elogio para você, um carinho em você, né? Se acariciar, se Sim, tocar, né? Então é uma coisa bem simples, mas é transformador. Se você não tentou ainda, mesmo que você seja homem, mulher, criança, tá aí, tenta fazer isso, né? Como eu falo, às vezes a gente fica buscando resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Então, procure fazer uma coisa diferente e aí com certeza você também poderá receber resultados diferentes aí na sua vida. Show! Simples transforma. Dica da Carol Lírio, gente. Ó, vai tomar um bom banho demorado que vocês vão ver que dele. Sabe, Carol, vou até comentar uma coisa que eu sou muito voltada à meditação, né? Mindfulness. sim. Gosto muito de aplicar isso no meu dia a dia. E é muito interessante que quando você toma banho e você fica embaixo do chuveiro lavando os cabelos, né? Quando você deixa a água cair ali fluentemente, eu acho que muita gente já pode ter passado por isso. Já percebeu que muitas vezes você tem boas ideias, parece que fala assim, nossa, eu tomei um banho demorado agora, eu lavei a cabeça, nossa, aquela resposta que eu estava esperando, aquela ideia que não saía do projeto acabou vindo na hora que eu estava tomando banho. Eu chorei ali debaixo do chuveiro, não sei nem por que eu chorei.
Então, quando a gente deixa a água é fluidez, né? A água é limpeza. Então, quando a gente deixa a água cair, assim, bem mesmo, né? A gente tá lá tomando banho na testa, aqui, lá, quando você estiver ali, se entrega, fecha o olho, sabe? Se desliga. É muito recomendado, né, que a gente tome o banho ali de uma forma muito sagrada, inclusive, com uma música mais tranquila ou em completo silêncio, para que a gente possa iluminar a nossa consciência. A nossa consciência, ela se ilumina através da água, da purificação, dessa fluidez que a água traz, né? Um elemento tão simples da natureza, que é a água, né? E pode realmente mexer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e nos libertar ali de muitas sensações ruins. Um simples cair de água na nossa parte da consciência, né? Na nossa parte aqui da mentalidade, do cérebro. Fica a dica, gente. Eu já fiz isso e a primeira vez que eu vivi essa experiência assim com consciência foi extraordinário. Então, não toma aquele banho correndo, né? Para. Deixa a água fluir, deixa as coisas acontecerem, que vocês vão ver que delícia que é. Transformador. Eu acho que esses são alguns dos cuidados que a gente pode tomar para com a gente nesse momento. A gente abraçando essa vulnerabilidade, né? E a gente entendendo que a crise, né, a pandemia, ela também está sujeita a um tempo de vida. Isso não vai durar para sempre. Isso talvez exija de nós uma adaptação. Tem já muitas pessoas, teóricos, filósofos, dizendo que a gente vai encarar depois o novo normal, que com isso vão acontecer mudanças, sim, talvez nem tudo volte como era antes, né? E isso a gente também precisa ter paciência para ir assimilando, porque isso é um processo. Nós estamos aprendendo, a gente ainda não sabe exatamente o que é que a gente vai encarar, né? Então, acho que ter esse processo de paciência, né, de tentar viver um dia de cada vez, isso vai ajudando cada um dentro da sua realidade a passar por esse momento que não vai durar para sempre. E se você está assistindo essa live, vou repetir aqui. Tá difícil lidar com esse momento. Ai, já fiz tanta coisa simples, mas estou sentindo que é algo mais profundo. Ou tá bastante desafiador, você não tá sozinho, né? A Carol tá aqui, uma profissional maravilhosa, que pode cuidar dessas coisas mais profundas. Atende online, né? Tem um atendimento incrível. Então, procura ajuda. Pedir ajuda, gente, é o nosso estado mais vulnerável, às vezes. E tá tudo bem, é a coragem da gente ser vulnerável, imperfeito, a gente não é perfeito e tá tudo bem. Vergonha a gente tem que ter de se permitir viver com dor, magoado, triste, preocupado, né? Por mais que a gente tenha que sentir tudo isso, pessoal, mas você tem essa decisão que você pode tomar, essa ação de fazer algo por você e aprender a sentir. Às vezes só tá difícil sentir, eu não sei como lidar com essa sensação. Então vem que a gente ajuda você como sentir, né? Como fazer isso de uma forma amorosa, respeitosa a si mesmo e vai dar tudo certo. Como a Carol disse, não vai durar para sempre. Você colocou uma coisa que é importante, que eu acho que é só deixar registrado, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É isso aí. Na verdade, tem muita força, né? Eu gosto da palavra valente, né? E aí eu falo que valente não é a pessoa que ela é forte o tempo inteiro, que ela não se abate diante das dificuldades, dos dilemas que ela enfrenta, mas é aquela pessoa que sabe reconhecer quando ela precisa pedir ajuda. Existe muita bravura, existe muita valentia quando a gente se reconhece nesse lugar tão humano e conta com o outro para nos ajudar. Porque tudo que a gente colocou aqui, as pessoas não precisam enfrentar sozinhas. Se você tem a possibilidade, né? Se você está sentindo a necessidade de buscar uma ajuda, busque, né? Porque isso pode contribuir, assim, muito para atravessar esse momento. A gente não precisa levar tudo sozinho. Verdade, lindona. Ai, Carol, então foi tão rápido, né, amiga? É muito rápido tudo isso.
Muito gostoso. Acredito que a gente contribuiu aí, com certeza, para a vida de vocês. Vocês podem dizer isso mandando uns coraçõezinhos pra gente ou comentando aqui. Conta pra gente como é que foi ouvir essas dicas, essas orientações. Como é que foi ouvir a gente falar desses sentimentos? Como é que foi pra você? Conta aí. Fez sentido, né? Vai colocar alguma coisa em prática? Pode comentar, mesmo que você está participando aqui ao vivo, ou se você quer tá vindo assistir depois. E eu acredito que eu vou abrir para perguntas também, tá? Vou deixar aqui, depois dessa live, uma barrinha de perguntas, tá bom? E a Carol também, com certeza, está aberta. Se você tiver uma pergunta, alguma coisa mais profunda, manda aí pra gente no direct. Conversa com a gente, pra gente poder ajudar você a entender um pouquinho melhor como que tá tudo isso, tá bom? E é isso aí, Carol. Olha, gratidão imensa pela participação, amiga. Eu tô tão feliz. Eu que agradeço. Queria eu poder estar mais próximo e liberta para poder te dar um agarrão, amiga, daquele. Ai, amiga, logo a gente vai poder. Logo a gente vai poder, não vejo a hora. Eu quero muito agradecer você também. Obrigada pelo convite, pelo espaço que você me cede, né, de estar aqui podendo falar um pouquinho. Eu queria convidar as pessoas a me seguirem também lá no meu Instagram, né? Mandarem direct, se precisarem tirar uma dúvida, eu fico à disposição. E dizer que a gente vai enfrentar, gente, isso vai passar. E o ser humano tem uma capacidade, né, de se reinventar, de ressignificar, né, as situações difíceis da nossa vida, tá? E não vai ser diferente, a gente está aqui para ajudar. É isso aí. Muito obrigada, pessoal, por terem participado aqui com a gente. Fiquem atentos que sempre rola lives maravilhosas no perfil da Carol, no meu perfil, porque realmente nós somos agentes de transformação na humanidade. A gente acredita muito no ser humano e que a gente pode fazer diferença. Então, segue essa mulher incrível. Me sigam aí também no Instagram. E obrigada, amiga. Gratidão imensa, viu? Boa noite. Ótima noite para todos. Para você, minha linda. Um abraço no Gabriel por mim, docinho. Tá bom? Obrigada. Um beijo no... Tchau, gente. Tchau, tchau.